Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Fury of Dracula. Drácula voltou e está determinado a controlar toda a Europa, criando um império de vampiros mortos-vivos. Utilizando um baralho de cartas de localização para viajar secretamente pela Europa, o Conde deixa um rastro de encontros e eventos para os caçadores que o perseguem. Enquanto isso, os caçadores tentam rastrear e destruir Drácula usando as informações limitadas disponíveis para eles. Uma tarefa mais fácil dizer do que fazer quando sua presa tem o poder de mudar de forma em lobo ou morcego e pode até se desfazer em névoa quando confrontada. Para salvar a Europa e livrar o mundo da praga de Drácula, os caçadores devem destruí-lo antes que ele ganhe os pontos de influência suficientes para vencer o jogo. Eles terão inteligência e bravura o suficiente para derrotar o Conde Sombrio? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Este jogo sempre é jogado por 5 personagens, independente do número de jogadores. Um jogador sempre controla Drácula, enquanto que os 4 caçadores são controlados por um ou mais jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Nos lugares apropriados, posicione os marcadores de influência e tempo. Cada jogador seleciona para si um personagem e recebe a ficha apropriada. Os caçadores também recebem a carta de referência, enquanto que Drácula recebe também as suas cartas de encontro e combate, que devem ser embaralhados separadamente, além das cartas de localização, que não precisam ser embaralhadas. Drácula inicia a partida com 5 cartas de encontro em sua mão. Embaralhe as cartas de evento de Drácula e dos caçadores em um único baralho. Separe as cartas de combate dos caçadores por tipo e os marcadores diversos do jogo e os deixe próximos do tabuleiro. Embaralhe também as cartas de item e deixe o baralho próximo do baralho de eventos. Embaralhe os marcadores de bilhete e deixe-os virados para baixo, próximo dos caçadores. Cada jogador, iniciando por Lord Godalming, e seguindo a ordem dos personagens, seleciona uma cidade no tabuleiro para iniciar o jogo. Por fim, Drácula seleciona uma cidade para iniciar. Esta cidade não pode estar ocupada por um caçador e não pode ser um território marítimo. Ao invés de posicionar a miniatura de Drácula no tabuleiro, o jogador que o controla posiciona a carta correspondente à cidade selecionada virada para baixo, no primeiro espaço do trilho de rastro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Fury of Dracula. Vamos às regras. Uma partida dura um número indeterminado de rodadas, até que Drácula consiga alcançar o seu objetivo ou até que os caçadores consigam derrotá-lo. Uma rodada de jogo é dividida em 2 fases, fase dos caçadores e fase do Drácula. A fase dos caçadores é subdividida em 2 etapas, dia e noite. Em seu turno, um caçador pode realizar as seguintes ações: mover, reservar bilhete, descanso, busca, especial, provisão ou troca. Depois que os caçadores tomarem as suas ações, vire o marcador de tempo para o lado de noite e o avance para o próximo espaço na trilha de tempo. Vejamos as ações em detalhes. Mover. Os caçadores somente podem tomar esta ação durante o dia. Eles podem se movimentar de 3 formas diferentes: estradas, ferrovias ou mar.
Estrada. Um caçador pode se movimentar da cidade onde se encontra para uma cidade adjacente, ou seja, conectada por uma estrada, essas linhas vermelhas no mapa. Ferrovias. O jogador pode descartar um marcador de bilhete para se movimentar por meio de uma ferrovia. Existem dois tipos de ferrovia, as brancas e as amarelas. O bilhete utilizado indica por qual cor que o jogador pode se movimentar e por quantas cidades ele pode passar. Caso deseje, um caçador pode se movimentar por uma mescla de ferrovias brancas e amarelas. Para isso, ele deve utilizar o número amarelo do bilhete. Caso o bilhete não apresente um número amarelo, o jogador não pode se movimentar por ferrovias amarelas. Mar. Um caçador pode se movimentar de uma cidade de porto para o mar adjacente, de uma região de mar para outra região de mar adjacente, ou ainda, de uma região de mar para uma cidade de porto adjacente. As cidades de porto são indicadas no mapa por uma âncora branca ao lado dela. Note que o porto de Cagliari está adjacente tanto ao mar Mediterrâneo quanto ao mar Tirreno. Além disso, um jogador no mar não pode realizar outras ações além de se mover. À noite, o jogador deve passar a sua vez. Reservar bilhete. Ao realizar esta ação, o jogador coleta um bilhete da oferta, o inspeciona e o deixa, virado para baixo, em sua área de jogo. Cada caçador somente pode ter 2 bilhetes. Caso adquira um terceiro, ele deve selecionar um de seus bilhetes para descartar. Descanso. Ao utilizar esta ação, o caçador remove um ponto de dano de sua ficha. Busca. Quando um jogador utiliza esta ação, Drácula deve revelar a carta de encontro associada à cidade que o caçador se encontra, caso haja alguma. Ao revelar uma carta de encontro, resolva o texto descrito nela. Caçadores não podem buscar em uma cidade com névoa. Especial. Esta ação permite ao caçador utilizar uma ação descrita em um item, sua ficha de jogador ou a carta de evento em sua mão. Provisão. Esta ação somente pode ser realizada em uma cidade grande. As cidades do mapa apresentam 3 artes para a cidade. Esta para a cidade grande, esta para a cidade pequena e esta ainda para o Castelo Drácula. Ao realizar esta ação, o jogador coleta a carta de item do topo do baralho. Em seguida, ele deve sacar também uma carta do baralho de eventos. Caso seja dia, a carta sacada vem do topo do baralho. Caso seja noite, a carta deve ser sacada do fundo do baralho. Além disso, as cartas de evento podem ser dos caçadores ou de Drácula. Caso seja do primeiro tipo, o caçador ativo deve ler o efeito da carta e decidir, caso possa, se irá utilizá-la imediatamente ou guardá-la para depois. Caso a carta seja de Drácula, ela deve ser entregue ao jogador que o controla. Ele também deve lê-la e tomar uma decisão. Cada jogador pode segurar, no máximo, 3 cartas de evento em sua mão. Entretanto, Drácula e o Dr. John Seward podem segurar, no máximo, 4. Troca. Um jogador ativo pode selecionar outro caçador, na mesma cidade que ele, e mostrar e trocar quantas cartas de item ou evento, ou ainda bilhetes, desejarem. Drácula. Após a fase da noite dos caçadores, Drácula joga. Em sua vez, o jogador controlando o Conde pode utilizar cartas de evento e deve mover-se. Drácula se movimenta via estradas ou via mar. Ele não pode se movimentar por ferrovias. O jogador deve escolher uma cidade adjacente à cidade onde o Conde se encontra, ou o mar caso ele esteja em uma cidade com o porto. Deslizar as cartas de movimento para a direita no trio de rastro e depois adicionar uma carta do novo local para onde se moveu. Lembre-se, o Conde não posiciona sua miniatura no tabuleiro e não revela a carta utilizada a nenhum dos outros jogadores.
Estamos apenas demonstrando o que está acontecendo. Note que as cartas de mar apresentam um fundo diferente. Portanto, os caçadores irão receber uma importante dica quando Drácula se movimentar para o mar. Além disso, ao deixar um porto e entrar no mar, Drácula recebe 2 pontos de dano. Ao se movimentar de uma região de mar para outra, ele recebe mais 1 ponto de dano. Caso se movimente por uma estrada, o jogador deve selecionar uma carta de encontro de sua mão e adicioná-la ao mesmo espaço que a carta da cidade para onde se moveu. Entretanto, caso Drácula se mova para o mar, não adicione uma carta de encontro. Note também que o espaço Castelo Drácula também possui uma arte diferente em sua parte de trás. Ao se movimentar para este local, Drácula remove 5 pontos de dano de sua ficha. Depois disso, vire e avance o marcador de tempo para o próximo dia. Os caçadores agem novamente. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Desespero. Após o marcador de tempo se movimentar do espaço de domingo para a segunda, a semana passa e o desespero na Europa aumenta. Adicione 1/3 do marcador de desespero ao espaço de sol para representar isso. A partir de agora, avance a influência um espaço adicional para cada marcador sempre que Drácula derrotar um caçador. Além disso, quando o terceiro marcador for adicionado, a habilidade Fúria de Drácula é ativada. Isso faz com que, sempre que Drácula adicionar uma carta de encontro ao seu trilho de rastro, o marcador de influência é avançado 3 espaços. Cartas de evento e itens. Essas cartas permitem habilidades e ações especiais aos jogadores. Caso a carta apresente uma faixa de timing que pede ao jogador que selecione jogá-la imediatamente ou guardá-la, o jogador deverá descartá-la após utilizá-la. Fora isso, essas cartas geralmente somente são descartadas quando algum evento assim o disser. Caso uma carta de evento seja jogada como aliado, posicione-a neste espaço do tabuleiro. Note que os caçadores e Drácula somente podem ter um aliado por vez. Evoluir encontros. Sempre que uma carta de local de Drácula se movimentar para o 6º espaço do trilho de rastro, a carta de encontro associada a ela é evoluída. Revele a carta e execute os efeitos indicados no canto inferior da carta, com fundo amarelo. As cartas de encontro vampírico instruem o jogador a liberar determinados locais de sua ficha de rastro. Isso quer dizer que todas as cartas nos locais indicados são removidas do trilho e retornadas ao baralho de Drácula. Descarte as cartas de encontro associadas a elas, sem efeitos adicionais. Emboscar. Sempre que um caçador se movimentar, Drácula deve verificar se a carta da cidade para onde o caçador se movimentou está presente em seu trilho de rastro. Caso esteja e possua uma carta de encontro com a palavra-chave Emboscar, o jogador controlando Drácula tem a opção de revelar esta carta e executar os seus efeitos contra o caçador. Descarte a carta após resolvê-la. Localizar Drácula. Sempre que um caçador terminar o seu movimento na mesma cidade que Drácula, o jogador controlando o Conde deve revelar a carta de cidade em seu trilho de rastro e posicionar a miniatura de Drácula no tabuleiro. O Conde nunca é revelado caso esteja no mar. Durante o amanhecer ou o anoitecer, ou seja, no início do dia ou da noite, caso Drácula se encontre na mesma cidade que um ou mais caçadores, um combate ocorre. O mesmo ocorre quando os caçadores se deparam com um encontro vampírico. Combate. Entregue uma carta de cada tipo, esquiva, soco e fuga, aos caçadores envolvidos no combate.
Drácula saca 5 cartas de seu baralho de combate. Em seguida, o combate se desenrola em 6 etapas. Escolha das cartas. Drácula e o Caçador, cada um, escolhem uma carta de combate e a posicionam virada para baixo em sua área de jogo. Revelar. Revele as cartas escolhidas. Comparar ícones. Os jogadores devem verificar se o ícone apresentado no canto superior esquerdo da carta de combate de Drácula está presente na carta de combate do Caçador. Caso sim, a carta de Drácula é anulada e virada para baixo. Resolver efeito de Drácula. Caso sua carta de combate não tenha sido anulada, o Conde deve executar os efeitos descritos em sua carta. Resolver efeitos do Caçador. De mesma forma, caso a carta de combate não tenha sido anulada, o Caçador deve executar os efeitos descritos em sua carta. Atualizar mãos. Drácula adiciona a carta do topo de seu baralho de combate à sua mão e o Caçador recupera a carta que utilizou na rodada de combate anterior. Ele deve deixar a carta que acabou de utilizar em uma pilha de descarte. Drácula descarta sua carta utilizada. O combate continua do primeiro passo até que uma destas coisas aconteçam. Drácula jogou 6 cartas de combate, o medidor de influência foi avançado até o espaço 13, todos os caçadores foram mordidos, derrotados ou fugiram, ou, ainda, Drácula foi derrotado ou fugiu. Fim do jogo. O jogo termina quando um dos critérios de fim de jogo for atingido. Drácula vence o jogo imediatamente ao conseguir avançar o seu marcador de influência até o espaço 13. Os caçadores vencem o jogo imediatamente caso consigam infligir 15 pontos de dano a Drácula. Neste vídeo, aprendemos a jogar Fury of Dracula, por Stephen Hand e Frank Brooks. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!